esse exercício? Quem conseguiu baixar, vai marcando aí, né? Não deu tempo de imprimir, provavelmente, mas anota aí num papel. Pensa numa situação real, tá, gente? Uma decisão importante que você precisou tomar, uma mudança que você fez ou que você sabia que precisava fazer. Às vezes a gente precisa encerrar uma amizade, um casamento, uma parceria, né? Às vezes a gente precisa mudar do lugar onde a gente está, às vezes a gente precisa fazer mudanças, né? Uma oportunidade de crescimento que apareceu para você, uma sociedade inesperada. Aliás, esse ano vai ser o ano das parcerias, tá? Prestem atenção nas parcerias, digam sim, depois você vê como é que se resolve. Você se joga, porque esse ano vai surgir oportunidade de tudo quanto é lugar. Então, pensa em alguma coisa que aconteceu, pode ser mais de uma, pode ser que não te venha nada agora, mas lembra o que acontece com você, o que aconteceu com você antes de você decidir ou agir. Você travou de alguma maneira? Travei, cara, paralisei, não quero nem olhar para isso. Você adiou, né? Não respondi a pessoa, né? Quantas vezes eu estava tentando contratar gente aqui, que aí eu não conseguia contratar, as pessoas paravam de me responder. Eu falei, gente, mas que é isso? Né? E não era nem o salário, porque eu não sabia nem o salário. Por quê? Porque vai ter que se mexer, vai ter que sair da zona de conforto, tá? Evitou algum movimento que poderia ter trazido diferença para você? Começou a pensar demais e não saiu do lugar? Tipo, caramba, mas e se esse negócio não funcionar? E se eu trocar? E se... E pronto, travou? Teve ansiedade, sentiu medo, ficou angustiado. Às vezes a gente aparece uma oportunidade para a gente de crescimento. Eu tenho um amigo que assim, aparece a oportunidade de crescimento, ele entra num sofrimento que eu falo, criatura, mas é um negócio bom para você. O que é isso? Parece até que alguém está te torturando. Que loucura que é essa? É o medo da expansão, né? E ele tem isso claro, que às vezes é até muito bom. Perdeu energia ou ficou desmotivado? Criou distrações ou criou outras prioridades, né? Do nada você resolve que precisa fazer algo inadiável e que vai entrar justamente ali, no meio, né, na hora que você vai expandir. Marca aí. O que mais? O que aconteceu no seu corpo? O corpo é o grande sinalizador de que alguma coisa saiu do lugar. Né? Ficou gripada, com a imunidade baixa? Caramba, comecei o movimento, peguei uma gripe danada, fiquei arriada de cama, o corpo não entendeu que isso é positivo. Apareceu dor na lombar, no joelho, no pescoço ou no corpo? Cadê o pessoal? Amanda, querida, um beijo grande. Teve dor de cabeça ou enxaqueca, né? Do nada, assim, do nada. Eu adoro quando vocês chegam para mim e falam, nossa, do nada eu tive um negócio. O sono desregulou? Teve crise de ansiedade ou sensação de paralisia, aquela ansiedade que gera angústia, que dá tremedeira, sua fria, que você acha que está infartando e vai para o hospital? Porque eu tenho paciente que já chegou no hospital, chegou aí para o hospital. O corpo ficou pesado, sem energia, como se fosse um aviso que não era para ser. Eu adoro essa, né? Começa a expandir, começou o desconforto. O corpo falou, pô, eu não entendi se isso aqui é seguro ou não, se a gente continua ou não. Aí, do nada, a pessoa vira e fala assim, olha, eu tive uma intuição que não é para ser. Isso aqui não é para mim. Isso é um aviso, porque eu senti tal coisa. Pode ser, gente? Pode. Mas se apareceu no seu caminho, você está vibrando naquilo ali. Se é algo positivo, a verdade é que o seu corpo não está sustentando o crescimento. E aí a gente acha que não era uma intuição, não é para ser. Olha para o teu corpo, o corpo somatizou do nada, ficou pesado, um dente quebrou. Aqui vem aquela cena fantástica do... Menina está comendo uma pipoca e meu dente quebrou. Nossa! Vamos lá, gente. Acidente de avião. Explodiu o avião. Como é que as pessoas são identificadas? Pelos dentes, arcada dentária. Acidente nuclear. Muitas vezes o que sobra? Dente. Aí você acha que realmente um negócio que resiste, acidente nuclear, acidente aéreo, que ele quebrou com uma pipoca? Claro que não. Dentro da mentoria tem uma aula de psicossomática em que eu mostro todos os dentes, a que órgãos eles estão ligados para você entender qual é a emoção que está ali somatizando e você não está dando conta de resolver. Tá? Surgiu uma dor do nada, o corpo somatizou de alguma forma, algo no seu físico te impediu de avançar, do nada aquela crise de lombar que você nunca teve, aí você faz uma ressonância, está lá com uma hérnia. Nossa, mas como? Né? E como aconteceu isso? Porque o corpo está aguentando essas emoções que não estão sendo processadas há muito tempo. Né? Uma hora isso explode. Que mais? Passa, Isa, por favor. Vou passar, peraí.
Além do corpo, percebe aí se isso também aconteceu. Algo deu errado exatamente naquele momento? Os imprevistos surgiram, né? Do nada, não, agora eu não vou poder, porque a minha mãe vai precisar de ajuda com a mudança, ela resolveu mudar e eu realmente preciso, não posso me comprometer. Ah, o meu irmão vai precisar de mim para pegar meus sobrinhos no coisa. Vai acontecer. Você se sabotou sem perceber e depois falou: caramba, eu me sabotei. Né? Tudo ficou mais difícil do que precisava, faz as coisas com peso, não tem leveza, você está olhando para o futuro, você quer criar esse eu do futuro, mas olha para a vida com peso. Né? E eu entendo, gente, que às vezes está muito pesado, eu entendo que às vezes as coisas desandam, a gente acha que a gente perdeu o controle, mas é um reflexo do interno. Né? Então, peraí, adianta eu ficar tentando arrumar o externo? Não, eu vou cuidar do emocional depois. Eu vou primeiro arrumar a confusão aqui e depois eu... Não, é o contrário. Se eu mexer em mim aqui, se eu olhar para o meu emocional, eu vou refletir e a realidade começa a se modificar. Né? Se você percebeu algo assim, foi pontual ou acontece toda vez que você vai crescer ou expandir? Porque tem gente que toda vez que vai fazer um movimento, né, a coisa pega. Então, dá uma olhadinha nisso aí. Gente, eu estou no modo atenção alerta há meses, hipervigilância, que loucura, modo sobrevivência master. Dolores, que bom que essa aula serviu para te explicar isso. Boa noite, Dimensionais. Boa noite, Walter. Tomei uma beta 30, tem 15 dias para destravar. Estamos nesse nível, né? Estou com dormência nas mãos, choques há uns meses. Aí tem que olhar a cervical, né? Se está tomando choque na mão, provavelmente está pensado alguma coisa lá, tem que entender. O dente quebrou, da Maria Cristina. Ei, Maria Cristina, tem que ver qual é o dente, né? Alergias sempre aparecem. Raquel, tem que olhar para o intestino. Né? As alergias que elas estão o tempo inteiro, elas estão ligadas ao intestino. Intestino, gente, código emocional, contrariedade e insatisfação. Então, eu vivo, às vezes, anos nessa situação de modo de sobrevivência, sobrecarregada, insatisfeita, contrariada, que eu tenho que fazer tal coisa para filho, para marido, para não sei o quê, e tal. Um monte de exigência, né? A gente cumpre milhões de papéis na sociedade. Aquilo ali vai te contrariando. Quando a gente soma aquele glúten, aquela lactose, aquele açúcar, aquele monte de microplástico, daquelas coisas que a gente come, aqueles adoçantes, né? Que estão aí doidos para pegar a gente no Alzheimer, aquele salame delicioso que eu amo, mas que eu olho para ele e falo: meu filho, vou ter que te deixar. Evidentemente que vai dar problema, né? Então o intestino inflama, desbiose, né? Então a gente precisa olhar para isso, precisa aprender a sustentar. Graça, é exatamente isso. A gente não consegue sustentar tempo suficiente para expandir. Vê aí os resultados, 3 ou 4 sintomas. Sinal claro de que o sistema nervoso entrou em modo de sobrevivência, né? De tudo que a gente falou ali. 5 ou 6, um padrão, não é pontual, ou seja, a mente já funciona sempre em alerta. Já está estruturado na forma como você reage à vida. E aí a gente não constrói destino. A gente está sempre reagindo à vida. Aconteceu tal coisa, eu aqui, ó, vários pratinhos equilibrando, eu me viro e seguro. Mais de 6 sintomas, principalmente envolvendo o corpo, você não só trava, você já somatiza o crescimento. Então, a mente já entendeu, crescer não é bom, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui parado aqui, ó. Aqui é seguro, a gente não se mexe. E a vida, ó, passando. E as oportunidades aí. E a gente não vê. Tá? Como é que tá aqui? Engasgos frequentes, dente da frente, tem que ver qual dente, do papai e da mamãe. Ficou gripada, dente da frente, eita. Vamos expandir, vamos embora. Ih, manequim aí, Isa. Eu vivo em modo de sobrevivência desde criança, já cheguei até na fadiga adrenal. Eu também, eu tive um burnout de 2004 para 2025. O que a gente fez? Eu e Isa, a gente se mandou lá para o Paraguai e a gente foi tratar nosso intestino, né? Quando a gente viu que o negócio estava feio para o nosso lado. Né? O Teodoro, que eu espero que esteja aqui, nosso grande amigo e mestre, que nos tratou lá para a gente poder reequilibrar o intestino para a gente melhorar. Eu cheguei lá com os pés inchados, com fadiga adrenal, eu não estava conseguindo absorver, eu não estava fazendo produção de colágeno. Olha que coisa pesada. Não estava absorvendo vitamina C, porque o intestino não estava bom, e isso interfere nas artérias, gente. Não produz colágeno para as artérias. Então, eu comecei a ficar inchada. Eu olhava para mim e falei, gente, eu estou parecendo uma Kombi. Eu estava enorme, né? Eu cheguei lá, falei, cara, eu estou igual uma Kombi. O que está acontecendo comigo? Que eu não entendia. Então, a gente precisou tratar. E aí, claro que eu tinha névoa mental, eu não conseguia focar em nada, porque o intestino não está funcionando. Eu tinha todos os sintomas que, se eu não tivesse conhecimento, eu ia falar o quê? Isa, descobri que eu tenho TDAH. Não vou fazer mais nada que eu tenho TDAH. Não, é só mesmo esse modo de sobrevivência, tá?
Então, olha aqui, eu sinto desconforto no estômago há anos, já me acostumei. Natália, não pode acostumar. Por quê? Se o desconforto está acontecendo, provavelmente você está com uma hipocloridria, ou seja, não está conseguindo digerir, os alimentos vão inteiro para o intestino. Ele não consegue tirar os nutrientes disso. E aí, o que faz a festa? Nadando de braçada. Olha os parasitas. Né? Os caras, ó, surfando nesse intestino. E aí você fala, caramba, eu fui fazer tal coisa e eu perdi o foco. Ah, eu tenho TDAH. Não, o intestino dá névoa mental. Tá? Então, uma coisa está tudo ligado. Quando a gente entende isso, por isso eu fiz a formação em naturopatia, entrei numa pós-graduação de práticas integrativas, que é para justamente a gente tratar isso com biorressonância. Assim, eu olho para você como um todo, não preciso ficar mandando você para um monte de gente. Claro que em determinados níveis vai entrar Teodoro, vai entrar o pessoal da terapia neural, vai entrar um monte de gente, mas ali, se eu olhar para isso e entender o que está acontecendo, eu falo, opa, vamos começar a tratar isso aqui. Então, o que acontece, gente? O cérebro ele é neurobiologicamente hierárquico. O que ele faz? Ele fala, ó, se eu estou com um conflito aqui há mais de 3 semanas e eu não consigo resolver, o cérebro ele começa a recrutar órgãos e dentes para tentar ajudar. Gente, estou com um conflito emocional aqui, não consegui resolver. Isso já deixa uma marca no meu sistema que a gente chama de engrama. A marca de um evento que foi importante, difícil, traumático, uma resposta, uma decepção. Se eu não fico remoendo aquilo ali, eu não consigo descarregar essa emoção, vai ficar ali. O que o meu cérebro vai fazer? Ó, não estou conseguindo resolver, não. Alguém aí resolve para mim. Aí ele começa o fígado para raiva, o pulmão para tristeza, o rim para o medo, né? A vesícula para as preocupações. Ele começa a distribuir para o corpo os órgãos. Um órgão não deu conta de resolver, está sobrecarregado, vai mandar para um nervo ou para uma articulação. Aí, do nada, você, meu ciático. Não, o seu cérebro olhou lá para o futuro, viu algo catastrófico, falou, cara, não consigo nem pensar no futuro, pode contar que seu ciático vai travar. O ciático está ligado aonde? Na L4. A L4 ela fala de saudade contínua, fala da ligação com o passado. Ou seja, você não está conseguindo visualizar um futuro muito diferente da vida que você tem agora. Então, aí entra nossos grandes amigos, os quiropratas, né? O osteopata, para a gente liberar isso aí e a gente começar a fazer o trabalho mental para você, expandir sem travar. Tá? Isso é muito importante. Você não foi do nada ao ciático. Olha para o emocional que tem alguma coisa acontecendo lá. Claro que outro dia eu estava lá no CrossFit, pô, fiz um movimento errado, deu uma travada aqui. Mas por que foi desse lado e não foi do outro? Porque aquele lado ele já estava sensibilizado com alguma coisa, alguma questão emocional. Tá? Aí eu vou para o dente, o corpo escolheu o dente, né? Porque às vezes o sistema sacrifica um dente para manter você vivo. Aí, do nada, o dente quebrou, o dente caiu, aconteceu tal coisa, preciso de um canal. Né? O vazio bucal, só às vezes não ter dente, já gera demência. Então, isso eu fiz uma aula maravilhosa numa pós de terapia neural, em que o vazio bucal ele gera demência. Então, a gente não pode deixar o vazio bucal, isso gera demência. Um dente não deu conta, vai para o músculo. E aí, um cara me abordou no Instagram e falou assim, cara, eu tô com problema no cabo do bíceps. Falei, pô, não sabia nem que o bíceps tinha cabo, pensei comigo. Né? Falei, nossa, não sabia nem que o bíceps tinha cabo. Aí eu pensei, músculo, né? Pegou um músculo, dente. Comecei a conversar com ele e falei, vem cá, pelo que você está me contando, quando começou isso? Tem 2 anos. O que estava acontecendo 2 anos atrás? Eu estava me separando. Tá. Tem algum dente com problema? Ele, você é bruxa? Eu tenho até um vídeo falando, mostrando, né, essa conversa com o cara. Falei, não, pelo tempo de conflito que você está vivendo, se o músculo não deu cabo de resolver, é porque ele já tentou com dente antes. E aí, como é que a gente conseguiu? Terapia neural com a terapia e tal. Mas tá tudo ligado, tudo ligado. Dentro da mentoria, eu boto vértebra por vértebra para vocês. O que é a C1, a C2, a C3, a T1, a torácica, né? Que tipo de conflito a gente enfrenta aqui, enfrenta lá no meio. A gente fala dos órgãos, fala dos dentes. Para quê? Porque você precisa começar a ter essa consciência, entender. Puxa, pode até ter acontecido um fator externo, mas por que pegou nesse dedo e não pegou no outro? Ah, porque eu estava de lado. Mas por que estava de lado? E aí a gente começa a entender o que vibratoriamente a gente está trazendo para o nosso corpo. Pode passar, Isa, deixa eu ver como é que está aqui. Tive cálculo renal aos 14 anos, agora com 70 apareceu uma inflamação no intestino. Ê, Renato, tá animado. Essa do dente, preciso saber mais. Fala. A Lucy falando do dente, né? Que honra, Lucy, você está acompanhando, Lucia, cadê você, nossa grande dentista?
Vem que você vai começar a conectar o povo todo, ó, os dentes com, ó, esse órgão aqui, então, né, e a gente já começa a trabalhar. E aí, por que eu falo tanto do quiroprata? Em todo lugar que eu vou, eu falo do quiroprata. Por quê? A gente precisa liberar o nervo vago, né? O seu sistema nervoso, ele vai decidir tudo, gente, tudo, o seu bem-estar, inclusive físico. O nervo vago regulado, ele me traz segurança. O nervo vago desregulado, ele mantém você na sobrevivência. O nervo vago, ele tem o ventral e o dorsal. Né? Então, um lado vai pela frente, um lado vai por trás. Um lado pega coração e intestino, o outro lado pega pulmão e rim. O que acontece quando ele está preso, principalmente C2, medos e fobias? As pessoas que são muito medrosas e tal, quando vem fazer tratamento, já falam, meu amor, faz o seguinte, já vai no quiroprata, me ajuda a te ajudar? Vai no quiroprata, pede para liberar bem a sua cervical, para a gente conseguir começar a mexer nesse desconforto. Por quê? Porque senão vai pegar. Não tem jeito. Se o nervo vago está preso, eu até quero fazer um movimento de expansão, mas eu não sustento porque a minha mente está ali, ó, presa na segurança e o vago é isso. A gente, além disso, a gente não respira, né? A gente tem essa respiração curta, né? Que nem sobe o tórax. A gente só vai fazer isso quando vai fazer uma yoga e tal, aí a gente quer respirar. Mas no normal, a gente está sempre, ó, nessa respiração rápida. O que isso lembra o seu sistema nervoso? Vou correr do leão. Peraí que eu tenho que correr do leão. Então, a gente está nesse estado constantemente. Isso é constante. A gente precisa mudar isso para sustentar essa expansão. Pode passar, Isa. E é isso tudo, gente, tudo isso, essas coisinhas todas aqui, que leva a gente para esse teto cognitivo. O que é o teto cognitivo? Eu tento expandir a minha mente. Né? Nem pensar, não sei se é seguro, volta aqui. Não, mas eu consegui. Não, mas eu não sei como é que age nisso, eu não sei como é que isso mantém você vivo. Ah, mas agora eu vou. Não vai, não, vamos ficar aqui, porque aqui é mais seguro. E aí você fala, cara, não é possível. Toda vez que eu vou guardar dinheiro, acontece alguma coisinha, quebra um negócio, uma geladeira, um filho precisa, tal, não sei o quê. Toda vez que eu encontro alguém, o cara some, a mulher não sei o quê, e piriri. O que acontece? Teto cognitivo. Você mesmo começa a criar situações em que você afasta aquilo ali. A mente ela vai dar nó em pingo d'água para te manter aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá subindo os likezinhos. Tive câncer no intestino. Então, a gente tem que entender emocionalmente um câncer. Toda vez que a gente fala de tumoração, a gente está falando provavelmente 2 anos antes. Tenta lembrar o que você estava vivendo 2 anos antes da doença se manifestar. Tem alguns estudos que mostram, inclusive eu estava na aula da semana passada da minha pós, eles estavam falando sobre isso. Os estudos mostram que, e ela até indicou alguns, que geralmente existe um conflito emocional, uma dor profunda, no caso intestino, contrariedade, insatisfação, geralmente 2 anos da doença se manifestar. Então pensa, tudo que esse intestino foi segurando, até aquilo ali não dá. Quando a gente não dá mais, e quando a gente pensa nisso, somada tudo que o sistema faz para manter a gente adoecido, né, esses processos se aceleram. Então, como é que a gente sai desse modo sobrevivência e entra no modo fazer a diferença, que é o que a gente veio fazer aqui? Regulando o sistema nervoso, gerenciando as emoções. A gente sabe que vão ter dias difíceis, mas se eu te dou recursos e ferramentas para você não ficar preso nisso, né, com certeza absoluta a gente contorna isso e vamos embora. O negócio é a gente sustentar a frequência. A gente afrouxa a coraça, ou seja, os florais ajudam muito nisso também. A gente, essa sensação de relaxamento, de mais tranquilidade. E quem está muito em sobrevivência acha até estranho, mas não tem nada mesmo para fazer. Nossa, mas eu estou sentada aqui, eu podia estar fazendo alguma coisa, podia estar lavando uma louça, né? Eu podia estar lavando uma roupa, né? Tem gente que se sente culpado, gente, de relaxar. A gente precisa botar prazer na vida, né? A Isa, dentro da mentoria, ela fala muito de alimentação, fala do sono. Quer falar, Isa, um pouquinho? Da alimentação, a importância, e é o primeiro pilar que a gente aprende em Dáquila. Tanto que a primeira coisa que vocês recebem é o livro com todas as informações de alimentação. Sem essa alimentação ideal, você não consegue limpar o seu pensamento é como se o seu sistema límbico estivesse dominando a sua mente, e você não vai conseguir perceber. Na verdade, depois com os estudos, o que nós vimos é que a própria íris da gente, nosso hardware de olhar, como a gente vê pelo hardware, além da gente não ter a percepção da realidade como um todo, a gente não enxerga a realidade, a gente enxerga distorcido por causa da alimentação. Então, fazer um grande plano, aumentar a frequência mental, fazer o que você veio fazer aqui, fazer a diferença, sem uma alimentação adequada, que é 30% cozido, 70% cru, e uma série de sugestões para mudança no cardápio, o que a gente percebe? Que é muito fácil as pessoas incorporarem
novas coisas na sua dieta. Difícil é largar. Então, tem vários suplementos, tem várias dicas de alimentação que você pode ir incorporando. Ao incorporar, lentamente, o seu corpo vai mudando. Na verdade, o que a gente percebe, a sua papila gustativa se altera, então você vai percebendo outros sabores, e aí, com o tempo, você vai largando aquilo que lhe faz mal. As doenças malignas, elas são iniciadas por esse choque emocional e elas são inflamadas por uma alimentação, por uma má alimentação. E toda a questão da alimentação, ela é fundamental para você realizar seu grande plano e para o prolongamento da vida. Tudo que a gente ensina e procura passar as informações em PDF, em aula e tudo, no final, o que você percebe? Você consegue prolongar a sua vida, porque você vai ter uma série de hábitos positivos, você limpou o seu passado e, principalmente, você tem um propósito, você tem um futuro, você consegue conviver com este futuro, porque você vai aprender você vai reforçar esta ligação presente e futuro. É muito interessante. A gente fala muito do sono, da importância do sono, como não usar todas essas luzes 10 horas da noite para você dormir. Como você fazer como um todo o que você precisa para entrar no modo fazer a diferença, porque pode ter certeza, o mundo precisa de você. O sistema faz você achar que você é só mais um alfinete aí que veio e que passou. Não é verdade. Você é uma pérola. Tudo que você pode fazer pelas pessoas, o seu conhecimento, as suas atitudes, a sua nobreza de coração, você faz a diferença no dia a dia das pessoas, você faz a diferença no seu universo. E o que a gente quer é que você faça cada vez mais isso e cada vez que o seu universo se expanda. Por isso que a gente tem um método, que a gente usa a repetição, que a gente insiste com vocês e que tem uma direção para sempre, sempre você fazer essa diferença. Então, esse é o nosso convite. Nossa primeira aula vai ser dia 28 de abril, às 8 horas da noite, né? E aí você já vai ter muitas aulas gravadas. Nós vamos deixar todas as informações no grupo, tá bom? No grupo que vocês entraram, porque vai ficar muito mais fácil. Se não vocês têm nossos contatos, vocês escrevem para a gente. O nosso compromisso é fazer a diferença, é juntar o máximo de pessoas possível com essas palestras, com essas aulas, com a mentoria, para abrir seus olhos, para que você tenha certeza, você é importante para o universo. Esse é o plano maior que existe. E agora é o nosso momento. Chegou a hora. Aproveite essa frequência que está aí no universo à disposição para a gente.